Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo do canal, a mais um vídeo. E se você ainda não deixou seu like, por favor, deixe seu like aí. Gente, nós vamos ler hoje 1 Pedro, que é bem curtinha, tá? Foi escrita por Pedro mesmo. Primeira e segunda, vamos ver o que esse texto diz para nós. Vamos lá. Estamos chegando ao final, que lindo! Vamos lá. 1 Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Louvor a Deus por uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Gente, e o que ele escreve aqui é a mais pura e linda verdade, né? Porque olha só, há quantos anos já se passou e o evangelho vem aumentando, sendo propagado. Então, jamais perderá o seu valor. Se Jesus voltar daqui 10.000 anos, ainda vai ter tantos ou milhões de adeptos e ainda vamos estar esperando, né? O povo ainda vai estar esperando, né? Porque 10 milhões de anos também, né? Eu acho que a Terra não vai durar tudo isso, mas tudo bem, né? Deus é que sabe. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, ele deixa claro aqui, né, que nós somos protegidos pela nossa fé em Cristo. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece que fique comprovado que a fé que você tem é muito mais valiosa do que o que parece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Por vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrado não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviando dos céus coisas que até os anjos anseiam observar. Exortação à santidade. Portanto, com a mente preparada, pontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem amolar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Gente, ser santo não quer dizer... quando fala ser santo é uma palavra muito forte, né? Porque a gente lembra dos santos da Igreja Católica, pessoas perfeitas. Mas não é ao pé da letra esse santo, né? Nada mais é do que nós andarmos nos princípios, do que nós andarmos fazendo as coisas que agradam a Deus. E isso é ser santo para Deus, né?
Nós vamos pecar? Nós vamos pecar, porque nós somos pecadores. Por mais que nós tenhamos sido justificados por Jesus lá na cruz, nós estamos em um processo de santificação. Queremos ser santos como Jesus? Queremos ser, mas isso é um processo, ok? Ponham isso na mente de vocês. O que não se pode deixar é, eu pequei, eu errei, agora eu vou me apartar de vez de Deus porque não tem mais jeito. Não. Tem que se ter humildade para reconhecer o erro, pedir perdão e se aproximar mais de Deus. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialidade as obras de cada um, pertence-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva e toda a sua glória como flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, capítulo 2, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Quando fala para se livrar de inveja, de maledicência, gente, isso daqui, você tem isso no seu coração, eu acho que você nem, sendo crente ou não sendo crente, você não deve ter isso no seu coração. Inveja, maledicência, porque isso faz mal para você, para sua alma. Não é uma questão só de princípios ou de coisas que agradam ou não a Deus. Isso é algo bíblico, que a Bíblia é o nosso manual de instruções para a vida. Mas isso é algo para qualquer pessoa no mundo. Muitas pessoas que são ateus, eles leem a Bíblia porque eles sabem que aqui está a chave das coisas. Para você crescer, para você ser uma pessoa melhor, para você ter inteligência emocional. Então, quando fala para se livrar da inveja, das maledicências, isso daqui é para crente, não crente, ateu, um bandista, seja lá qual for a sua religião. Isso daqui é algo que, assim, é extremamente importante para qualquer ser humano que viva na Terra. Vamos lá. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproxima dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Que lindo isso, né, gente? Você saber que você é considerada, você veio para a maravilhosa luz de Deus, né? Que agora você recebeu misericórdia. Deveres sociais dos cristãos.
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores, como todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mais uma vez ressaltando aqui, né, que Jesus não cometeu pecado algum. Capítulo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morresse para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Capítulo 13. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho em palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitaram cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas e se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Aqui ele não puxa a sardinha para um lado só, né, gente? Ele fala de um e depois vai lá e fala do outro, né? O casamento aqui, cada um tem seu dever para ser cumprido, né? Como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações, sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insultos. Ao contrário, benignam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, pois o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal.
Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que tenham de sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de que uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e eles estão sujeitos a anjos, autoridades e poderes. Capítulo 4, Vivendo para Deus. Ai, que frase linda. Portanto, um dia que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles achavam estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo o evangelho foi pregado também os mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com que transmita a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com que a forma que Deus prove, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. É fazer tudo transparecendo Deus naquilo que nós fazemos. Mas quando nós fazemos com amor, com dedicação, Deus é representado com muita glória. Sofrendo por ser cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exaltem em grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será o ímpio ou pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar na sua palavra ao seu fiel Criador e praticar o bem. Os presbíteros e os jovens, portanto, apelo
para os presbíteros que há entre vocês. Eu faço na qualidade de presbítero, como eles, a testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória e será revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas como desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a impecável coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, essa frase aqui, guardem no coração de vocês, ok? Vou ler novamente. É importantíssima, tá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se você anda ansioso, se você anda deprimido, seja lá o que for, lance para Deus essa ansiedade, essa tristeza, essa angústia, porque Ele está sempre disposto a cuidar da gente. Confie nele. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Saudações finais. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão e fiel, eu escrevi resumidamente encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia também eleita, envia saudações, e também a Marcos, meu filho. Saudem uns aos outros com um beijo do santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Gente, muitas vezes nós passamos por algo que mais tarde, mais lá na frente, vai servir para ajudar outra pessoa. Às vezes o que você está sofrendo hoje, você vai aprender muito com isso, vai te amadurecer muito. E lá na frente você vai entender por que você passou por isso. Que isso vai ajudar você a ajudar outras pessoas. Se o seu propósito é ajudar pessoas, te garanto que você vai fazer muito bom proveito do que você está passando agora. Então, que seja lá o momento mais difícil da sua vida, guarda no seu coração que Deus está aí para te proteger, que Ele vai te ajudar e que você só estenda a mão para que Ele te puxe desse lugar onde você está e o que você passou vai servir para ajudar outras pessoas. Amém? Então tá, meus amores, vou encerrar, volto com vocês no próximo vídeo. Estamos terminando! Vou sentir falta, mas aí o que acontece quando a gente termina a Bíblia? A gente começa a ler de novo, porque as revelações são diferentes. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus.